Amém. Vamos ouvir Deus falar, igreja? Prepara o seu coração, certamente seremos profundamente abençoados. Por favor, mídia, vamos apresentar quem falar agora. O apóstolo Cornélio Manuel é natural de Luanda, nasceu no dia 29 de novembro. Casado, é pregador, instrutor da Palavra de Deus, consultor empresarial, escritor, analista social, autor e palestrante. Filho de um casal pastoral, iniciou o seu ministério em 2015, quando foi consagrado diácono na Igreja Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. No ano seguinte, tornou-se pastor estagiário e, em 2017, foi reconhecido publicamente como apóstolo. É cofundador da Escola dos Servos e Ranchos de Profetas Angola, oficialmente estabelecida em 2019 com o objetivo de capacitar ministros e com atuação interprovincial. É também professor de teologia na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus Pentecostal no Brasil, núcleo 5164, Angola. De 2020 a 2023, desempenhou a função de pastor administrativo no Centro de São Jesus. Desde 2023, é pastor sênior no Centro Pão da Vida, Missão Evangélica da Reconciliação. Com a presença ativa nos meios de comunicação, tem participado em debates teológicos e cristãos em rádios, TVs e plataformas online, onde frequentemente discute temas sobre o mundo natural e espiritual, dialogando até com ateus. Acadêmico, o apóstolo Cornélio Manuel é graduado em teologia, possui o segundo ano em economia e é bacharel em gestão e administração pública pela Universidade de Agostinho Neto, nas faculdades de economia e ciências sociais. Participa pela primeira vez do Congresso de Missões Remanescente 2025. Por favor, os vossos aplausos. Aleluia. Saúde os irmãos com a bendita paz do Senhor. Deus seja louvado. Queremos externar a nossa gratidão a Deus e pela vida do homem de Deus, nosso reverendo, nosso pai, Ismael Sebastião Pinheiro. É uma grande honra servir a Deus no vosso tempo. Temos aprendido, sendo instruídos, desafiados a abraçar a causa do Evangelho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta nação. O fato de confiar a possibilidade de um jovem estar aqui a pregar é uma visão missionária. Ainda falando sobre o nosso pai, eu gostaria de roubar mesmo esses minutos para falar. Eu o conheci pessoalmente no dia 2 de novembro de 2024. Eu precisava de uma palavra de sabedoria e de uma orientação, mas recebi uma revolução espiritual. Muito obrigado. Não posso deixar de fazer menção do grande homem de Deus que ladeia nesta liderança, reverendo, que nos pregou terrivelmente ontem, reverendo Gaspar Miranda. Aquela pregação é toda a minha pregação. Louvar a Deus pelo seleto homem de Deus, que vindo do Brasil, um país irmão, tem servido de influência para nós. Vós sois referência na lusofonia e neste mundo. Que Deus em Cristo Jesus possa grandemente abençoar. Líder da Liano Saldinha, Deus seja louvado. Pastor Isaac Lufungula e o pastor que veio do Ambo, pastor Elias Braga. Deus seja louvado pela sua vida, amém? Então, vamos partilhar a palavra do Senhor
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 35. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 35. Quem já encontrou diz amém. Diz assim a bendita e inerrante palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andava desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande e pouco são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Último versículo é o versículo 1 do capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Palavra do Senhor. Podemos tomar os nossos assentos, muito obrigado. Louvar a Deus pela vida do pastor Jonathan, que me antecedeu na ministração da palavra. Deus seja louvado pela sua vida. Eu sigo o Senhor no Instagram e tenho sido abençoado pela sua mensagem. Deus abençoe grandemente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, este encontro, ele não é apenas sobre um congresso. Este encontro é sobre propósito, é sobre destino, é sobre a razão da existência e da continuidade da obra de Cristo Jesus aqui na terra. Meus amados, quando nós leituramos o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós estamos diante de uma narrativa, de um relato a respeito da vida e obra de Cristo Jesus. O Evangelho de Mateus, ele tem como tema principal Jesus o Messias ou Jesus o Rei. Quando Mateus escreve, ele escreve na esperança, ele escreve na certeza, ele escreve na memória, na esperança de um reino que há de se manifestar, na certeza de uma glória já manifestada. Mateus, ele teve um encontro com Cristo Jesus que mudou a sua vida ministerial, mudou a sua vida espiritual e mudou a sua vida profissional. É necessário percebermos que quando nós falamos de missão, dentro da cadeira de missiologia, nós encontramos uma das disciplinas que falamos a respeito da grande comissão. E quando falamos da grande comissão, nós encontramos no Evangelho de Mateus e também encontramos no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, é uma aplicação direta daquilo que seria a continuidade da obra que Cristo Jesus fez na terra. O capítulo de número 10 é a instrução prática daquilo que seria a vida missionária que os apóstolos podiam seguir. Mas o capítulo de número 9 é a experiência vivida com aquilo que seria a missão que Deus lhe concedeu. Mateus não escreve apenas porque foi chamado. Mateus escreve porque teve uma experiência. Pregação não pode ser fruto apenas do que você estudou, mas também tem que ser fruto daquilo que você vive e daquilo que você viveu. A Bíblia Sagrada me ensina que no capítulo de número 9, sim, capítulo 9, Jesus, ele entra no barco e ele vai dizer para os discípulos que é necessário chegar para uma outra banda. E quando eles chegam, ele estava em Cafarnaum. Naquele
dia Jesus estava a pregar, naquele dia Jesus estava a ensinar. E o Evangelho de Marcos me diz que já não tinha entrada nem pela porta, nem pela janela. Estava tão cheio aquele lugar por causa da palavra. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Que enche igreja não é sal, que enche igreja não é óleo, que enche igreja não é ritual, que enche igreja é palavra. Sim, onde tem palavra liberada, vazios são preenchidos. Gênesis capítulo de número 1. E a terra era sem forma e vazia, aleluia, mas a terra não continuou vazia. Quando Deus começou a falar, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não sairás daqui aleluia, não sairás daqui vazio, não sairás daqui sem forma, sairás daqui transformado, formado, capacitado pelo poder da palavra liberada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, Jesus pregando com poder, pregando com autoridade, chegou um determinado paralítico, aleluia, ele não tinha pernas para caminhar, mas tinha ouvidos para ouvir, e ele ouviu a respeito de Jesus. Seus 4 amigos lhe levaram ao encontro de Jesus, aleluia. Eu quero profetizar na tua vida neste dia. Deus vai colocar amigos na trajetória, Deus vai colocar companheiros na trajetória, para que você chegue aonde vais receber o teu milagre. Companheiros de destino, companheiros de propósito. Será que eu posso ver quem tem um companheiro de destino, um companheiro de propósito? Então Mateus, ele começa a observar e começa, aleluia, trazer esta narrativa. A partir do versículo de número 9, a palavra do Senhor me ensina no versículo 9 que Jesus passava adiante dali, aleluia. Jesus passava adiante dali. Jesus caminha com os pés, mas controla com os olhos, aleluia. Os olhos de Jesus, eles estavam a controlar quem é que estava na alfândega. Na alfândega não tinha só Mateus, na alfândega tinha colega dele, mas os olhos não localizou o colega, os olhos localizou quem tinha o propósito. Eu estou a pregar para alguém neste lugar. Enquanto Jesus está passando aqui, ele está a observar alguma pessoa. Será que eu posso ver a mão de quem sente que está sendo observada por Jesus? Aleluia. E quando Jesus olhou para Mateus, Mateus estava sentado. Mateus já sentou várias vezes, já levantou várias vezes, já trabalhou várias vezes, mas no dia que Jesus lhe mandou levantar, aleluia, destino dele mudou. Sim, eu estou a pregar para alguém neste lugar. Seu destino muda desde o momento que você atende ao chamado de Jesus. Agora perceba que eu estou a te dizer, Jesus não olhou, Jesus viu. A palavra ver significa observar com detalhe. Primeira coisa que Jesus viu, que ele era publicano, era considerado traidor da pátria, porque trabalhava com os romanos, cobrador de imposto. Quem era, aleluia, Mateus, também era considerado como alguém excluído, maltratado na sociedade. Mas é ele que Jesus viu. Eu não sei quem te maltratou, eu não sei quem te rotulou mal, mas eu conheço aquele que quando te olha te chama. Não te chama pelo nome do pecado, não te chama pelas tuas obras, ele te chama pelo nome. Pessoas te chamaram bêbados, pessoas te chamaram prostituta, mas Jesus não te chama pelo pecado, ele te chama pelo teu nome. Eu estou a pregar para alguém neste lugar que depois deste dia Jesus vai te chamar pelo seu nome para ser participante da sua obra, aleluia. Viu um homem sentado na alfândega e Jesus lhe mandou chamar. Vem, Mateus. E Mateus seguiu a Jesus. Melhor coisa nesta vida é seguir a Jesus. Ah não, eu sou técnico de administração pública. Vem, aceita o chamado de Jesus. Eu sou pescador. Vem, aceita o chamado de Jesus. Eu sou médico. Vem, aceita o chamado de Jesus. Profissão não é inimiga da missão. Eu tenho que falar isso. Profissão não é inimiga da missão. Tem pessoas que dizem, agora que trabalho na AGT, já não posso ser missionário. Quem te disse? Até na profissão Deus pode te dar missão. Aleluia, aleluia. Jesus tinha missão, mas também tinha profissão. Pedro
Pedro tinha missão, mas também tinha profissão. Agora permita-te dizer, a profissão muitas das vezes é um recurso que Deus usa para alcançar pessoas daquela dimensão. Ai, você não entendeu? Algumas pessoas vão sair daqui políticos, não é por causa da política, é por causa do propósito que Deus tem para ganhar políticos. Algumas pessoas são médicos. Eu acho que eu estou a pregar para alguém neste lugar. Aleluia. Profissão não é inimiga da missão. Médico, Lucas é médico, sim, mas ele não está a curar por causa de medicina, não está a curar por causa de quartel, não está a curar por causa de paracetamol. Ele está a curar por causa do recatalabachanda. Anamacusi. Será que eu estou a pregar? Como diz o meu pai, pastor Ismael, eu sinto que estou a pregar para alguém neste lugar. Deus às vezes faz coisas extraordinárias. Quando recrutaram Daniel, eles queriam alguém que fala bem. Quando recrutaram Daniel, eles queriam entendido alguém matemática. Quando recrutaram Daniel, eles queriam alguém que tinha hábitos condominais, hábitos do palácio. Na cabeça de Nabucodonosor está contratar um técnico. Na mente de Deus está colocar um profeta. Ai, eu estou a pregar para alguém. Nos próximos dias vai ter concurso público. Vão pensar que entrou contabilista, afinal entrou profeta. Vão pensar entrou médica, afinal entrou profeta. Até Pedro, que é pescador de peixe, na profissão dele, Jesus está a lhe mostrar a missão dele. A tua missão às vezes é parecida com a tua profissão. Eu estou a pregar para alguém neste lugar. Até como professor você pode pregar, até como médico você pode pregar. Diga para o teu irmão, profissão não é inimiga da missão. Profissão e missão tem que andar juntas. Agora permita-me pregar. Eu estou na CAP. Agora perceba muito bem. Quando Mateus ele aceita, ele já não viveu da profissão, ele viveu da missão. Permita dizer para alguém aqui: você estudou tanto, é PhD, é licenciado, mas você não vai viver da profissão, você vai viver da missão. Eu estou a pregar para alguém que está aqui. Não, eu tenho que acabar, aleluia, o meu currículo de doutoramento. Não, enquanto Deus te chama, atenda. Enquanto Deus te convida, atenda. Aleluia. O tema da minha mensagem no dia de hoje, o subtema da minha mensagem, eu quero ser prático e rápido na minha mensagem. Aleluia. Porque o resto do tempo que ficar, eu quero orar com os meus irmãos. O tema da minha mensagem é 3 razões para atender ao chamado missionário. 3 razões para atender ao chamado missionário. Diga: 3 razões para atender o chamado missionário. O texto que nós acabamos de ler, meu querido pai, reverendo Ismael Sebastião, ele me apresenta 3 razões para atender ao chamado ministerial, ao chamado da missão. Versículo de número 35: e percorria Jesus cidades e aldeias, pregando, ensinando e curando. A primeira razão pela qual nós devemos atender ao chamado ministerial, ao chamado missionário, é a razão da expansão. E nós na CAP estamos no ano da expansão. Eu vou te lembrar na 4ª classe. Na 4ª classe você aprendeu sobre as expedições europeias, expansão europeia. E nós aprendemos que a partir do século XIV, pela necessidade econômica, pela necessidade política, Portugal teve a necessidade de expandir. E eles pegaram vários barcos. Cristóvão Colombo chegou nas Américas, aleluia. Diogo Cão chegou até em Angola. Em 1482 ele chegou pela primeira vez, aleluia, no reino do Congo. Qual era a necessidade? Expansão. Por que há necessidade de expandir? A expansão é a manifestação externa de uma visão. A expansão é a necessidade externa de manifestação de uma grandeza. Aleluia. Jesus veio à terra para colocar o seu reino aqui na terra. É tempo da igreja expandir. Por que nós devemos aceitar ao chamado missionário? Para expandir, se alargar. Expandir significa chegar aonde eu posso chegar. Porque quando Jesus
falou com os discípulos, ele tinha um mapa mental. Qual era o mapa mental de Jesus? Ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Alguém está aqui e diz amém? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minha testemunha. Aleluia. Serei minhas testemunhas na Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Jesus chamou os discípulos para expandir. A CAP ainda é pequena. Portugal ainda é pequeno, sim. Brasil ainda é pequeno, sim. Jesus mandou expandir. A primeira razão é a razão da expansão. A expansão tem fatores demográficos, fatores geográficos. O primeiro fator geográfico que nós olhamos no texto revela uma desigualdade social. Qual é a desigualdade social no texto? Existe aldeia e existe cidade, mas onde tem aldeia e tem cidade, também tem que ter o evangelho. Agora perceba que eu vou pregar neste lugar. Como é que nós vamos expandir? A expansão não é por causa da placa, a expansão não é por causa do nome, a expansão não é por causa do ministério, a expansão é por causa do evangelho. Vários ministros não fazem igreja. A igreja é feita na missão, e a igreja faz missão. A igreja é feita na missão, e a igreja faz missão, pregando o evangelho. Cidades e aldeias, aleluia, vai pregar. Nem todos vão pregar nos Estados Unidos. Alguns têm que pregar no London Valley, alguns têm que pregar no Ambo, alguns têm que pregar na Canjala, aleluia. Mas eu quero pregar na cidade. Não vai aonde você quer ir, vai aonde Deus está te levar. Evangelismo não é ir onde eu quero. Evangelismo é chegar aonde Deus me manda, pregando o evangelho. Não conta história, não conta piada, prega o evangelho. O que é o evangelho? Apóstolo Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o evangelho? É revelar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. O evangelho apresenta a salvação, pregando para todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus é o evangelho, e o evangelho é a escada que anjos sobem e descem, escada que recebemos revelação. Eu estou a pregar para alguém neste lugar. É tempo de sair na rua e pregar o evangelho. Evangelho da graça, evangelho da transformação, evangelho da renúncia, evangelho de poder, evangelho de glória, evangelho que apresenta a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Evangelho muda a vida, evangelho muda destino. Não é à toa que até o tempo teve que parar por causa do evangelho. O tempo agora se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Por causa do evangelho, apresentando Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentando Cristo como Rei Redentor, apresentando Cristo como a imagem visível do Deus eterno. Eu estou a pregar para alguém neste lugar. Percorra cidades, percorra aldeia. Mas eu estou na aldeia, não tem microfone. Eu estou na aldeia, não tem coluna. Eu estou na aldeia, não tem banda. Eu estou na aldeia, não tem tela. Tem evangelho? Então prega. Eu estou na aldeia, não tenho apoiadores. Tem evangelho? Então prega. Eu estou na cidade, não tenho companheiros. Tem evangelho? Então alguém celebra Jesus. Nós não pregamos um Jesus metade. Jesus não é metade. Ontem o pastor Procópio, quando ele pregava, ele falava da cobra, falou da flexibilidade. Mas tem uma coisa da cobra que não foi falada ontem. A cobra, quando vai engolir um boi, não lhe engole metade, lhe engole completo. Quando vai engolir um rato, não lhe engole pela metade, lhe engole completo. Será que eu estou a pregar para alguém aqui? Uma das características é engolir por completo. A gente não vai dominar Luanda pela metade, vai dominar Luanda por completo. Na vida da arte vamos entrar, na vida da arte vamos entrar, no futebol vamos entrar.
engenharia, vamos, é para engolir completo. É para engolir completo. Ai, recatabachizas. Eu acho que eu estou pregando para alguém neste lugar. Ai, Jesus cura, então cura. Jesus salva, então salva. Jesus batiza, então batiza. Enquanto eu prego neste lugar, alguém está sendo visitado pelo poder do Evangelho. Recatalabasuta. Jesus. O Evangelho pode ser pregado, o Evangelho pode ser cantado, o Evangelho pode ser ensinado. Aleluia. Quem quiser cantar, canta o Evangelho. Quem quiser pregar, prega o Evangelho. Quem quiser ensinar, ensina o Evangelho. Quem quiser ministrar, ministra o Evangelho. Evangelho, mensagem de paz, mensagem de luz, mensagem de graça, mensagem de transformação. Como é que nós vamos expandir? Pregando o Evangelho. A Rússia atacou a Ucrânia. A Ucrânia pensou que podia ganhar. Questão geopolítica, mas estava na mente da Rússia pela expansão dominar a Ucrânia. Demorou o tempo que dominou, mas agora a Ucrânia será cessada dentro da Rússia. O que eu estou a dizer? Demora o tempo que demorar, não deixa de pregar. Queres eles ouçam, queres deixam de ouvir, saberão que houve um pregador. Agora perceba que eu vou lhe dizer: a segunda razão para fazer missão é para resgatar as pessoas da condição que se encontra. Observa no texto: percorria Jesus pregando cidades e aldeias, curando, aleluia, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Aleluia. Eu vou pregar neste dia e dizer para alguém aqui: aos olhos do pastor não devem estar na grana, os olhos do pastor devem estar na alma. Jesus não ganhou bens, Jesus ganhou o bem das pessoas. Não faça missão por causa do retorno financeiro, faça missão por causa do Evangelho. É para resgatar pessoas da situação que se encontra. Qual é a situação que as pessoas se encontram distante de Deus? A Bíblia está a dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo pois justificados gratuitamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O texto está a me dizer que eles andavam desgarradas como ovelha que não tem pastor. Não é que eles não tinham, mas andavam da maneira como se não tivessem, porque pastor é Jesus, mas eles não tinham aceitado o pasto de Jesus. Tem pessoas na rua, mortos na bebedeira, mortos na cachaça, mortos na prostituição, mortos da delinquência. Quem vai resgatar não é anjo, quem vai resgatar é Deus, por meio da tua palavra. Eu estou a pregar para alguém neste lugar: quando é que a tua família vai mudar? A tua família vai mudar desde o momento que você começar a pregar. O extraordinário não vai acontecer, o extraordinário já aconteceu. E qual é o extraordinário? Aceitar a causa da pregação do Evangelho. Eu estou a pregar para alguém que depois de sair deste dia, vidas serão ganhas, vidas serão transformadas por meio da palavra que sair da tua boca. O texto sagrado me diz que eles andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Qual era a motivação de Jesus? A motivação de Jesus não era fama, a motivação de Jesus não era nome, a motivação de Jesus não era ser reconhecido, a motivação de Jesus era misericórdia. Será que há misericórdia no teu coração quando vejas um mendigo na rua? Será que há misericórdia no coração quando vejas alguém deitado em pecado? Será que há misericórdia no teu coração quando vejas alguém fraco? Entenda que a misericórdia é o que nos motiva, é o que nos direciona, é o que nos impulsiona para pregar. Eu estou a dizer para alguém neste lugar: você será tomado por um amor bem grande, você será tomado por uma compaixão bem grande, que nem vais conseguir dormir em condições, porque vais ter que orar. Serás tomado por uma paixão bem grande, que nem vais conseguir passar alguém na rua sem lhe pregar o Evangelho. Aleluia. O que Jesus tinha era compaixão. A terceira razão pelo qual devemos pregar é para nós resgatar
a pessoa da situação que se encontra. A tua família não pode morrer da mesma maneira, porque você agora é nova criatura. Teu bairro não pode permanecer da mesma maneira, tem que mudar. Quando Paulo chegou na região de Éfeso, ele disseram o seguinte: aleluia, os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, eles chegaram até aqui, aleluia. Tem pessoa não vai dormir em condições, porque você vai chegar aonde ele pensava que podia dominar, aleluia. Eu vou revelar uma verdade para alguém. Será que eu posso revelar a verdade? A verdade é que a depressão, a ansiedade, a imoralidade nunca será maior que a graça que Deus vai colocar na tua vida. Potifar é grande, mas a graça dele não é mais grande que a graça que está na vida de José, aleluia. O faraó é grande, mas a graça que está na vida de Moisés é mais grande do que ele. E ali você vai dizer: na minha família tem praga, no meu bairro tem macumba, do seu tem poder, do seu tem glória, do seu tem virtude para te encher e te capacitar. Aleluia. Pode tomar o teu assento. Deus seja louvado pela vida do meu irmão Timóteo Nguli. Diga comigo: misericórdia é a nossa motivação para pregar o Evangelho. Depois de ele observar, movido de grande compaixão, ele disse aos discípulos: realmente a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Última razão da minha ministração: trazer mais obreiros na sua seara. Quem não pode trazer mais, está a mais. Como dizem os brasileiros, Jesus caiu na real. Observou bem, deu conta. 12 é pouco, 70 é pouco. O trabalho é grande, falta muitos. Jesus tinha discípulos de influência, discípulos de poder e discípulos de manutenção. José de Arimateia não prega com palavra, prega com bolso. Maria Salomé não prega com palavra, prega com bolso. Permita que o teu bolso também faça missão neste lugar. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Rogai ao dono da seara para que mande mais ceifeiros. Uma Angola como essa, que atualmente tem 21 províncias, e a sua extensão geográfica é de 1.246.700 quilômetros quadrados. A seara ainda é grande, nós somos poucos. O planeta Terra atualmente conta com aproximadamente 7,9 bilhões de habitantes. E nós ainda não somos 30 ou 60% dela como cristão. E aqui eu preciso falar abertamente com os irmãos. Vamos deixar de se envaidecer.
Vamos deixar de se envaidecer. Ainda é pouco. Tem mais jovens na farra do que na igreja. Ainda é pouco. Não pode ser. A fé não é medida apenas na dependência a Deus. A fé também é medida nos resultados de Deus na tua vida. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras semelhantes, ou ainda. Primeira pregação de Pedro, 5.000 almas, 3.000 almas. Segunda, 5.000, bateu 8.000. Na CAP já estamos aí a 10.000, 12.000. É para fazer mais do que Pedro fez. Se não é para fazer semelhante ou ainda maior, ainda é pouco. Poucos são os quê? Rogai, pois, ao dono da quê? Para que mande mais quê? Dono da seara somos nós? É Ele. Quem é que manda mais obreiros? Somos nós? É Ele. Mas quem é que roga? A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A soberania é que Ele vai mandar. A soberania é que é dele. Mas para Ele mandar, você tem que rogar. Então, termino a minha mensagem aqui. Missão é a obra de Deus que a igreja participa. Missão é a obra do Espírito que a igreja participa. Aleluia. Poder, glória, honra é dele, mas a voz é tua. A graça é dele, mas o corpo é teu. A bondade é dele, mas a manifestação é na tua vida. Eu vim pregar para alguém neste lugar. Tem vidas que serão ganhas por intermédio da tua vida. Tem vidas que serão impactadas por meio da tua vida. Tem vidas que serão revolucionadas por causa de você. E para concluir, o texto sagrado diz: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade para curar. Eu estou a dizer para alguém neste lugar: missão sem poder é turismo. Missão sem poder é campanha. Missão se faz com poder. Não é poder de baixo, é poder que vem de cima. Agora permita que eu vou lhe dizer: quando Jesus concedeu poder, Ele disse o seguinte: eu vos dou poder e autoridade contra toda a força do inimigo, para pisar serpente e escorpião. Eu vim dizer para alguém neste lugar: o poder da bruxaria não é maior que o poder que vem do céu. O poder da mixórdia não é maior que o poder que vem do alto. Eu estou a pregar para alguém 3 razões para abraçarmos a missão. O que eu estou a dizer para você? Missão é quando a misericórdia de Deus alcança os perdidos. Missão é quando a misericórdia de Deus alcança os desviados. Missão é quando a bondade de Deus localiza pessoas. Quem foi alvo da missão tem que ser direcionado pela missão. Aleluia. O primeiro missionário que tem na Bíblia é Deus. Quando Adão pecou, Deus foi ao encontro de Adão. Aleluia. O segundo missionário que tem na Bíblia é Jesus. Ele disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi enviado pelo Pai. O terceiro missionário que existe na Bíblia é o Espírito Santo. O quarto missionário, será que eu posso ver? Será que eu posso ver? Os olhos têm missão e fazem bem a sua missão. Qual é a missão dos olhos? A missão dos olhos é ver. Qual é a missão do nariz? A missão do nariz é respirar. Qual é a missão do coração? É bombear o sangue. Aleluia. Até tudo que está no teu corpo tem missão. Por que você não abraça a missão? Por que você não aceita a missão? Por que você não é impulsionado pela missão? Eu estou a dizer para alguém neste lugar: é tempo de nós manifestar a virtude e o poder de Deus para fazer missão. Aleluia. Pastor Ismael, não pode ser empático à discoteca. Não pode ser empático ao estado de futebol. Qual é a maior influência? A maior influência não pode ser Gana. A maior influência não pode ser Nigéria. A maior influência não pode ser, aleluia, Estados Unidos. A maior influência tem que ser o céu. Tem que ser o poder. Tem que ser o Espírito. Eu estou a pregar para alguém neste lugar: você foi chamado, não foi? Sim. Você foi separado, não foi? Sim. Você foi comissionado, não foi? Sim. Agora vai receber poder
para fazer aquilo que dinheiro não pode fazer, para fazer aquilo que medicina não pode fazer. O que? Transforma a vida, restaura a vida por intermédio do impacto do Evangelho. Deus neste dia está a levantar, Deus está a levantar jovens, pais, ministros para pregar o Evangelho com autoridade e poder. 3 razões para abraçarmos a obra missionária: primeiro, para expandir; segundo, para resgatar; terceiro, para multiplicar. A gente vai multiplicar de maneira extraordinária. Enquanto eu prego neste lugar, Deus está a colocar projeto de empresas que vão apoiar missões. Enquanto eu prego neste lugar, Deus está a levantar milionários que vão pregar a mensagem do Evangelho. E para terminar, Mateus estava sentado na alfândega. Jesus lhe chamou e ele levantou. Ezequiel estava sentado antes daqueles que eram cativos no rio Quebar, e Deus lhe chamou, ele levantou e levantou pessoas. Quem foi levantado por Deus também levanta pessoas. Quem foi capacitado por Deus também capacita pessoas. Quem foi enviado por Deus também envia pessoas. Aleluia. Jesus é enviado do Pai, o Espírito é enviado de Jesus, a igreja é enviada de Jesus, e a igreja também envia. Aleluia. Não é só Satanás que envia tala, a gente também envia faia. Agora permita dizer para alguém: alicatuça. Tem coisas, missão não é para bem comportados, missão é para pessoa louco nos pia. Ai, tem louco aqui. Missão não é para românticos, missão é para pessoa de poder. Ou essa praga sai, ou ela sai. Quem segue Jesus, a glória também lhe segue. Quem segue Jesus, poder também lhe segue. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Qual é o sinal? Curar. Qual é o sinal? Ressuscitar. Pessoas que serão ressuscitadas por intermédio das tuas mãos. Tem pessoas que serão tocadas por intermédio das tuas mãos. Eu vejo Deus a levantar remanescentes da última era. A Bíblia Sagrada me diz: dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que me chama a atenção é que o mesmo Isaías, que profetizou a vinda de Jesus, também que profetizou que no deserto vai cair chuva. Agora eu te pergunto: nesse ano, no deserto do Saara, caiu chuva ou não? Nasceu rio ou não? Como é que deserto que não tem ouvido está a viver o que Deus falou, e você que tem ouvido não está a viver o que Deus falou? Não, Jesus, alguma coisa tem que mudar. E quem tem que mudar é você. Se aconteceu no deserto, também pode acontecer na minha vida. Eu certo dia disse para Deus: essa batota tem que acabar, Deus. Porque quando eu falo com Deus, eu falo com meu pai. Eu lhe disse: essa batota tem que acabar. Qual é a batota, meu filho? Eles foram cheios, falaram em línguas, profetizaram, curaram doentes. Agora na nossa vez, esse dor de cabeça que vai sair. Não, não. Igreja de 300 almas, não. Porque quando a igreja começou, não começou com 300. A igreja começou com que chamou 12 que se multiplicaram 70 que ficaram 500, que ganhou 5.000. O que eu estou a dizer? Aonde a igreja chega, a igreja se multiplica. Porque assim como a semente lançada e morre, depois germina e ela se multiplica, o Evangelho é uma semente dentro de você que deve se multiplicar. Não vamos pregar pela metade, vamos pregar de maneira completa. Vamos ir de maneira intensa. Por quê? Porque o Espírito na nossa vida também é intenso. Aleluia. Pregação intensa, contribuição intensa, oração intensa, missionária intensa. Aleluia. Louvor intenso, adoração intenso, pregador intenso. Aleluia. Você tem que sair daqui completamente cheio, completamente transformado pelo poder do Evangelho. Quem queria desistir, não desista. Quem queria parar, não para. Quem queria se estagnar, não se estagna. Aleluia. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas é possível. Agora, para te escandalizar, Deus não nos chamou para coisas fáceis, nem para coisas difíceis, nem para coisas normais. Deus nos chamou para coisas impossíveis. Alibacandas.
Quem quer viver o impossível? Quem quer viver o impossível? Ainda tenho 5 minutos. Ele vai dizer: chamou os discípulos e deu-lhes poder. Aquele que chama é aquele que dá. Aquele que chama é aquele que dá. Quem foi chamado para o profético, ele recebe o profético. Quem foi chamado para o apostolado, ele recebe a alabaxanda. Eu estou a dizer: quem foi chamado, aquele que chama é aquele que dá. Aleluia. Será que alguém está preparado para receber? Será que alguém está preparado para receber? Eu posso ver as mãos no ar daquele que quer receber autoridade. Lebocha. É o poder que faz diferença. Não é oratória, é poder. Não é gravata, é poder. Não é sapato, é poder. Não é a família, é poder. Não é a beleza, é poder. Até podem te chamar feio, mas quando você manifestar poder, vão te respeitar. Anamacosinaya, Shada. E de onde é que vem poder? Poder vem da oração. Vem do Rakatababoshete. Aramanda Katabadoshataya. Requetelemequisa. Chile de Palamadia. Arracatulequeternia. Invade a tua igreja de poder. Poder, 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 poder. Cura, cura. Ai, achai. Sem poder, não vai sem poder, não sai sem poder, não vai sem poder. Jesus começou a pregar por causa do poder. Discípulos começaram a pregar por causa do poder. A igreja cresceu por causa do poder. A igreja desenvolveu por causa do poder. A igreja avança por causa do poder. Ai, ai, ai. Em Angola tem 3 poderes: poder político, poder judicial e poder legislativo. Mas não é maior que o poder que vem do alto. Levanta as tuas mãos, pega na mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão. Muito obrigado, pastor Isaac Lufungula. Eu estou cansado de discurso. Eu quero poder. Se cristianismo é só orar, pregar, falar língua e não viver a manifestação de Deus, eu não quero. Temos que ir para outro nível, irmãos. Nossa sombra tem que curar. Nosso lenço tem que curar. As pessoas oraram Daniel de longe e falaram: ele tem espírito. Maior do que o teu cabelo, tenha o espírito. Maior do que o teu fato, tenha o espírito. Maior do que licenciatura, tenha o espírito. Maior do que nome no Facebook, tenha o espírito. O que é que Jesus derramou na igreja para ele fazer missão? É o Espírito. Pega na mão do teu irmão, vai ter derramamento do Espírito aqui. A cada vez mais ousados, mais determinados, mais direcionados. Deus está a abrir olhos. Deus está a abrir mentes. Deus está a derramar corações. Protocolo se prepara. Arriando de queia, chata. Repalaquito nemenia pandebia. Andebia da baduche que derrebe de queia. É você que Deus está a levantar. É você que Deus está a separar. Derrama, derrama. Me de palabocha. Requetelebe de queia. Anda da badocha. E agora, chegou. 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 Olha lá atrás na galeria. Alguém está recebendo como nunca. Rebanaia bocha. Andi de queia sai. Requetelebe de bocha. Chacataia. Ministro de poder. Poder, 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 poder.
Só tenho 40 segundos. Receba em nome de Jesus. Receba em nome do Pai. Receba em nome do Espírito. Há pessoas sendo separadas. Deus está te separar. Deus está te comissionar. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Chacata na bolsa. Remanda yaba. Ededekeia sai. Rimene malabadosha. Esse poder para sair. Pega bem forte no teu irmão, não lhe larga. Há uma comunicação espiritual neste lugar. Ministros, recebam no nome de Jesus uma autoridade renovada para chegar aonde nunca chegaram, para fazer o que nunca fizeram, para falar o que nunca mais falaram. Ai, eu acho que você está sentindo algo grande. Anima chato paria, meu reverendo. Acadalama Jesus praise. Capadarabachanda cataiabosha. Anima coach tia mama. É Deus que está te levando em dimensões profundas para pescar em mar altos. É Deus que está te levando a uma dimensão grande. É você que Ele separou. É você que Ele chamou. É você que Ele capacitou. A poder, a poder, a poder, a poder, a poder, a poder. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus...